tarde a todos e todas. Agradeço ao convite da ELAP por contribuir com mais essa aula, com mais esse debate. E agradeço a todos que estão aqui, então, presentes na sala de Zoom e também acompanhando pelo Facebook. O tema da aula de hoje são as lutas populares contra o neoliberalismo. E as lutas que são citadas são as lutas latino-americanas. Então, nós basicamente vamos estar debatendo um pouco a esquerda latino-americana, naquilo que ficou conhecido, né, então, como as lutas contra a globalização ou as lutas contra o neoliberalismo. Eu vou querer enfrentar um pouco o debate intelectual e político que surgiu sobre isso, que confrontava ou de certa forma, tentava se afastar do marxismo, né? Dizendo que o marxismo não teria capacidade mais ou não seria mais a ferramenta explicativa e de análise, e, portanto, também até a orientação política destas lutas. Isso surge muito em voga, né, no debate sobre os novos movimentos sociais, primeiro na Europa e nos Estados Unidos, né, nos anos 60 e 70, quando vão surgir os movimentos feministas, movimentos ambientalistas, pacifistas e o próprio movimento negro, a despeito desse último, sobretudo, ter um caráter de classe muito forte, né, as reflexões que surgiram a partir, por exemplo, de Alain Torreniel, Timan Ivers e muitos outros intelectuais, é de que as formas organizativas tradicionais, sindicatos e partidos, estariam obsoletas. Porque também a questão que organizava esses setores não seriam mais as questões de classe, mas sim as questões identitárias, né? Isso ficou muito forte, ou seja, né, a tentativa dessa disjuntiva das questões de quais seriam, então, as questões primordiais que levariam às mobilizações, às reivindicações nas sociedades contemporâneas, né? Então, é disso que a gente está falando. E aí, se você tem, então, uma reivindicação que julgam estritamente mais econômica, que são as questões de classe, versus as questões de cunho, então, de opressões e de outras naturezas, né, que não a de classe. Esse foi um primeiro elemento. E quando vai surgir, então, esse debate vai, claro, tomar muitas formas, era uma forma de enfrentar também a própria União Soviética, né? Então, de acusar de burocratismo, de acusar de uma obsolescência daquelas formas, então, de luta que tinham sido muito defendidas, né, desde a construção das internacionais socialistas por Marx e por Engels. E quando chegam nos anos 90, vai haver um novo processo dessas lutas, que, de certa forma, é até uma unificação desses processos, ou seja, construção de redes internacionais e de ações, né, ou espaços que reuniam este conjunto de organizações. E aí, tanto as organizações dos partidos e sindicatos, quanto os novos movimentos sociais. Nesse ponto, né, os chamados movimentos antiglobalização, eles tiveram uma primeira grande expressão, né, nas lutas contra a OMC, contra a FMI, Banco Mundial, mas eles vão ter como palco, como centro, a América Latina no Fórum Social Mundial, né? E vão trazer, então, uma ideia, né, que eu acho defendida muito pela Maria da Glória Gon, Maria Célia Paoli, né, professores que estudaram muitos movimentos sociais, uma ideia, então, de que os movimentos de globalização, eles têm, então, já há uma certa unidade entre as pautas de identidade e de classe, mas trariam essas novas formas de ação em redes, de uma maneira plural, horizontal e espontânea. Né, também, não necessitando, então, das ferramentas mais organizativas. Bom, esse, então, é um enfrentamento e a forma de dizer que estes movimentos não são pautados, não são explicados pela teoria marxista.
E aqui que eu quero entrar, então, para dizer um pouco dessa especificidade, do que o marxismo já produziu sobre isso, como, na verdade, esse debate é um debate, digamos assim, que recoloca as questões clássicas, os debates clássicos do movimento, do movimento comunista, né, das ideias e das formas como é que isso é pensado e tratado. Bom, o que precisamos dizer? As lutas populares no capitalismo, né, elas têm organizações e estratégias políticas muito distintas, né, e elas podem ter, e são palco de debate mesmo, né, no interior, então, da chamada esquerda, das internacionais, né, se a gente pegar o início do século XX, se pegarmos também o período atual, a gente também vai encontrar isso, né. Essas, então, as diferentes formas de organização e de estratégias políticas, que variam, então, desde movimentos sindicais, né, lutas autônomas e espontâneas, auto-organizações coletivas, lutas camponesas, né, organizações político-partidárias com caráter revolucionário, com caráter eleitoral, com caráter reformista, né. As formas também de lutas são greves, piquetes, motins, levantes, paralisações, eleições, né? Elas também são muito distintas, né? E Marx já teorizou sobre isso, né? O Marx, primeiro, ele dividiu e conceitualizou a luta de classes em dois momentos, ou em duas formas. A classe em si e a classe para si. Né? A classe em si são as lutas corporativas, as lutas sindicais, né? Cujas pautas estão inscritas em reivindicações por melhores condições de vida, de trabalho, como salubridade, redução da jornada de trabalho, aumento da distribuição da riqueza, e é a luta mesmo em torno da mais-valia, né? Maiores salários, ou maiores políticas públicas, que é reivindicado o Estado, essa intermediação sobre a distribuição da riqueza. E, enquanto a classe para si já são as lutas mais de organizações políticos partidárias que almejam uma transformação radical das relações sociais de produção e do poder. Isso é um elemento importante. Trata-se, portanto, né, da luta revolucionária, da estratégia da ditadura do proletariado, da transição, né, da forma, então, de superação da sociedade de classes. Mas esse momento ele vai depender tanto da capacidade organizativa, do conjunto de lutas de massas que existam, como da ação e da formulação da própria vanguarda dos partidos, da direção desses processos e de uma situação concreta. Uma situação concreta que envolva uma crise nas múltiplas esferas do capitalismo, uma crise política, econômica e social, nas quais as classes dominantes já não conseguem mais garantir a hegemonia e a dominação do atual modo de produção. Então, isso é que sempre existem essas duas formas que estão relacionados entre si, que é a relação também sempre entre sindicato e partido, e movimento social, partido e Estado, né? Então, é disso que estamos tratando. E isso aqui a gente vai ver, né, depois, como é que isso se faz no que eu estou chamando aqui, eu vou chamar aqui da questão entre o nacionalismo e o internacionalismo, e qual seria a polêmica, né, que o marxismo enfrenta e o movimento socialista enfrenta em relação a isso. Então, na verdade, as internacionais socialistas, elas estiveram muito envolvidas nisso, né? O Marx, primeiramente, ele vai divergir do anarquismo, por exemplo, de Proudhon, né, numa ideia, então, da construção que não passasse pela tomada do poder do Estado, né, que não tivesse uma forma organizativa clara, e também dos socialistas utópicos, né? A ideia de que o socialismo pode se originar a partir de comunidades, né, de ações coletivas, ou de como é que isso viria se não fosse através, de fato, de ações revolucionárias, de intervenções mais claras, né, e o Marx vai transformar isso também numa teoria científica, né, que é o pensar esse processo, pensar o socialismo a partir, informado por um
por uma análise da situação concreta, né? Isso vai estar muito forte na formação da primeira internacional, veja. E aí o Marx está claramente se debatendo aqui, ao formar uma internacional, na necessidade mesmo da articulação entre os diferentes sindicatos, mas, sobretudo, entre os diferentes partidos. E como é que eles vão pensar isso do ponto de vista mundial? Por que o Marx se colocou esse debate e que permite diversas leituras, né, que vão ser frutos de debates na segunda e na terceira internacional, por exemplo, né? Acho que a leitura do próprio Manifesto Comunista nos leva a isso, né? Isso está no Manifesto Comunista e também está no terceiro livro do Capital, né? Que é uma questão, primeiro, do diagnóstico que o Marx faz sobre o caráter internacional do capitalismo, a tendência, né, à expansão e à internacionalização que o capitalismo tinha. Tendo isso, né, tendo essa questão, Marx está advogando ali, no Manifesto Comunista, ele tem duas questões que ele apresenta, né, que é a tomada revolucionária do poder do Estado, já que o Estado, né, o Estado capitalista tem este caráter burguês, o caráter da dominação, então a transformação tem que passar pela tomada do poder do Estado, mas ao mesmo tempo ele conclama, né, a união dos trabalhadores do mundo. Esse chamado, né, que é o final do manifesto, Trabalhadores do Mundo Unidos, ele abre muitas questões. Bom, Marx está falando da solidariedade entre os trabalhadores, está falando de uma necessidade de consciência, né, que ela é transfronteiriça, porque é a condição de classe que determina isso, e não a questão nacional, né, e que deveriam, então, ter essa solidariedade e uma articulação para potencializar também as lutas nacionais, né? Nesse sentido, entendo que a leitura que Marx faz é que a estratégia principal, né, o foco da luta é a questão nacional, no sentido da tomada do poder do Estado, que é por ali que é o que se dá a primeira transformação, e depois, né, a construção de uma estratégia de luta internacional, né, e do socialismo na escala internacional, né? Mas isso vai gerar os debates, né, que são feitos a partir disso. Bom, qual é a tarefa principal? Qual é a questão que se coloca? Questão de classe, a questão nacional, não, a questão internacional. A estratégia internacional, quando se fala do internacionalismo operário, né, que é aquilo que leva, então, Marx a formar a primeira internacional, ela está muito, muito ligada, muito colocada, né, no objetivo maior, ou no entendimento maior, de que uma sociedade sem classes e sem Estado, que era o comunismo, né, ele só vai existir e perpetuar se for em escala internacional. Então, também mora esse limite e esta necessidade, né? Isso, então, como eu disse, na segunda e na terceira internacional vão ser alvo de debates, né? Então, tanto a questão dos momentos da luta de classes, classe em si, classe para si, quanto da estratégia ser nacional ou internacional, né? Na segunda internacional, acho que o Lenin e a Rosa tiveram grandes debates, né, sobre o papel das greves, né, a estratégia, se é revolucionária ou reformista, e como é que se daria essa articulação. Também ali divergiam, o Lenin divergiu muito sobre o patriotismo que levou a social-democracia alemã a apoiar a Primeira Guerra Mundial, né? Então, aqui também tem uma questão entre o nacional e o internacional, como é que o Lenin enxergava isso. Mas depois, acho que a terceira internacional é que vai se debruçar muito sobre isso, e aí, com muitos textos de Lenin, de Rosa, mas também de Trotsky, da posição do próprio Stalin, que diz respeito, né, a ser a luta nacional, que era o anti-imperialismo, né, mas também a luta pela autodeterminação dos povos,
aqui, né, já com a Revolução de Outubro em curso, né, o que se coloca muito e aí o Lenin era um grande defensor disso, eram as questões das nações oprimidas, né, qual o papel, qual é o direito que elas tinham de autodeterminação, ainda que dentro deste processo. Né? Então, Lenin defendia a autodeterminação e a luta dessas nações oprimidas, e aí a construção de uma federação das nações socialistas, né, soviéticas, etc. Por outro lado, apareciam as ideias, e aqui você tem uma questão também que vai ser digamos assim, o próprio limite e a própria defesa da Revolução Russa, da questão russa soviética, que é a construção do socialismo em um só país. Né? E aí o Trotsky com uma definição maior da necessidade da internacionalização desse processo, de como é que isso viria. Né? Então, esses debates e essas questões, elas vão tendo seus desdobramentos, as suas releituras ao longo do século XX, nesse final do século XX, início do século XXI, elas ainda estão muito presentes. Né? A América Latina tem uma influência muito grande dessas leituras, mas também vai ter aí as suas formas de se distanciar da Terceira Internacional no que diz respeito, né, a proposta de alianças de classes que a Terceira Internacional propunha nas questões nacionais, né, e a possibilidade de olhar sobre as contradições e as questões que se colocavam. Nesse ponto, tem uma aproximação da esquerda latino-americana muito grande com o pensamento do Lenin, que está colocada na questão da aliança operário-camponesa, né, e da necessidade, na verdade, da questão agrária, da reforma agrária, da luta camponesa, estar muito presente nos processos revolucionários. É que isso vai ficar muito marcado a partir da Revolução Cubana, depois na Revolução de Nicarágua. Né? Então, nesse sentido, acho que a grande pergunta que a aula pode aqui colocar para vocês é quais foram as novidades dessas lutas populares latino-americanas contra o neoliberalismo, que tipos de organizações e articulações políticas foram criadas para gerar isso que ficou conhecido, então, como, né, os movimentos contra a globalização, os movimentos altermundialistas e etc. Bom, então, daqueles movimentos e das organizações que estão aqui citadas, né, na ementa do curso, acho que o primeiro que a gente deve dizer é que nem todos eles são lutas e formas organizativas ou questões que surgem com o neoliberalismo. Né? Eles explodem, ganham outras formas organizativas no neoliberalismo, mas não só. Né? Então, a primeira delas, acho que é uma reunião aqui para a gente pensar, ou seja, elas não estão só ligadas a esta atual fase de desenvolvimento do capitalismo, né? Mas podem se tornar forças sociais importantes, podem ter presença na conjuntura importantes nesse momento. Eu acho que são os três primeiros, né, movimentos que eu estaria aqui, que é o movimento zapatista, o MST e as guerrilhas colombianas. Bom, esses três movimentos têm em comum, né, a questão agrária camponesa e a luta pela reforma agrária. Né? E nesse ponto, a luta pela reforma agrária não é uma luta pelo socialismo. Né? Ela é uma luta pela distribuição, né, da terra, pela garantia da possibilidade de produção em pequena escala. Né? E por que ela pode se tornar? Esta é uma questão. Ela não é uma luta, né, uma reivindicação socialista, mas ela pode se tornar. Por quê? Porque está ligada à própria constituição dessas formações sociais latino-americanas, de grandes propriedades, das contradições que a luta pela reforma agrária pode desenrolar, pode apresentar, que é o caso da Revolução Cubana aí, como o maior exemplo. Né? Então, vejam, são lutas corporativas, podem parar por ali, e tem talvez como estratégia isso, mas também se apresentam ou se colocam, né, num espectro um pouco maior. Mas, enquanto tal, são movimentos sociais, camponeses, de luta pela reforma agrária, mas que vão trazer outras questões, que vão se misturar com outras questões.
No caso do zapatismo, claramente misturado, né, ou colocado com a questão indígena e com a luta contra a globalização, que é com a luta contra o Tratado de Livre Comércio, com o NAFTA, que é o 94, o primeiro tratado, apresentando novas formas de ação e de organização. Algumas não tão novas, né? Se a gente for conseguir olhar aqui, digamos assim, o que informa, o que orienta de fato, como é que em que ponto a gente conseguiria colocar. Né? Da mesma forma, eu vou poder aqui trazer para vocês a ideia de que a luta sindical, as formas de organização sindical, as articulações que vão surgindo, né, também não estamos falando de algo que é novo. Né? Então, a gente tem as novidades que surgem nesse momento, mas do ponto de vista da história do capitalismo, são formas organizativas bastante tradicionais. Né? E também não desaparecem ou não estão fora do nosso escopo pensarmos nas lutas dos partidos políticos e nas lutas eleitorais, né? E como é que eles se colocam. O que é que unificou, então, esse conjunto de movimentos que estamos aqui citando, então, né? Os movimentos na Bolívia, o Carcaço, o MST, o Fórum Social Mundial, o Fórum de São Paulo, etc. O que é que eles têm em comum? Bom, resistência ao neoliberalismo. A resistência ao neoliberalismo, na sua maioria, ela teve, né, ou ela organizou as contradições e as questões locais, setoriais ou nacionais. Por exemplo, no caso da privatização da água na Bolívia. Também no caso nacional, o caso do Caracaço na Venezuela, né? Ou a greve dos trabalhadores da Petrobras no Brasil em 95. Né? Questões nacionais, setoriais, mas que são estratégias que conseguem se colocar, né, nesta luta contra o que era o neoliberalismo, que passa pela privatização, pelo controle de recursos naturais, né, pela liberalização econômica, flexibilização, né, liberalização dos fluxos de capital financeiro e etc. Né? Assim, esse grande projeto aí que a gente consegue colocar, talvez, nessas medidas, mas pensando aqui como uma fase, né, e como um modelo que se apresenta e uma forma do imperialismo se colocar, especialmente nestas regiões, né, nas regiões de capitalismo dependente. O segundo ponto que eu acho que eles se encontram daí, né, politicamente, vai ser na construção do Fórum Social Mundial, que de alguma forma todos esses movimentos, partidos e organizações vão se encontrar ali. Então, esse encontro que se soma também, para além destas formas organizativas, com uma nova que surgiu nos anos 90, muito forte, que são as organizações não governamentais, né, ou as chamadas ONGs, que também vão ter ali muita força. Então, se espalharam, né, por toda a América Latina, muitas até com apoio e financiamento da União Europeia, da própria ONU e etc. E vão ter, talvez, né, aquilo que vai sair do Fórum Social Mundial de maneira mais concreta, para pautas de ações, é a campanha contra a ALCA, né, que era, na verdade, o aprofundamento, a consolidação do neoliberalismo na região. Então, o que a gente vê é uma resistência ao neoliberalismo, né, que é setorial, local, nacional, que consegue se encontrar, que o Fórum Social Mundial nada mais foi do que um grande encontro, né, esse que vai conseguir, então, materializar uma agenda, uma pauta comum, que foi a luta contra a ALCA. A partir da luta contra a ALCA, eu acho que o que se desdobra, né, que é o importante, de alguma forma, a contraposição ao que seria, então, a consolidação do neoliberalismo ortodoxo na região, a partir dessas lutas e das resistências, que são, então, as eleições dos governos progressistas, que vão trazer uma reforma do neoliberalismo em grande parte desses países, ou até processos políticos mais longos e profundos, né, como o processo venezuelano, que eu vou tratar aqui. Né? Então, veja, e aí a gente vai ver o que é possível, então.
em detrimento de supostamente um projeto de tratado de livre comércio dos Estados Unidos, como se conhecia a ALCA, mas que na verdade era de fato um processo não só de anexação, mas sobretudo, né, de garantia de consolidação deste modelo, dessa forma, né, que ataca, sobretudo, né, o sindicalismo e o papel dos movimentos sociais, gerando, né, muito desemprego, etc. É aí que a gente vai conseguir ver também surgirem as alternativas, ou seja, estes movimentos também terem o seu internacionalismo, no sentido de criar as suas redes, mas de criar também experiências alternativas, né? Experiências que se contrapõem, então, a esse processo. O Fórum Social Mundial ele vai ficar conhecido, né, também como um movimento altermundialista, dado até o lema que vai escolher, eleger, que é a outra globalização é possível, então, ou seja, estava um pouco imbuído nisso, em fazer as críticas, né, e unir esses espaços, mas em pensar o que é que a globalização poderia gerar, né, e aqui estou falando da globalização, mas no sentido da globalização neoliberal, ou seja, o que é que o neoliberalismo poderia gerar, dado o aumento do contato, das informações, e mesmo a possibilidade de que coloca, né, os setores populares numa mesma situação concreta, o que é que ele poderia gerar dessa solidariedade e da busca de alternativas. Acho que esse é um elemento importante. Por que ele foi muito importante do ponto de vista simbólico? Né? Porque após o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, em 1889, é como se a esquerda e o movimento socialista tivessem perdido mesmo um norte, uma orientação, uma possibilidade, uma alternativa. E a direita, do ponto de vista da intelectualidade, né, as forças reacionárias, se aproveitaram disso e jogaram luzes com muitas ideias, como de Francis Fukuyama, do fim da história, ou seja, acabou a história da luta de classe. Agora é isso, agora todos vão aderir ao neoliberalismo, todos vão aderir a estas formas organizativas e etc. Então, ele coloca essa potencialidade, né? E, de certa forma, né, é importante pensar que os principais líderes, né, e presidentes do chamado ciclo progressista na América Latina passaram pelo Fórum Social Mundial, nos grandes eventos que havia de encontro entre eles, se encontraram por ali. Estou falando de Lula, Chaves, Evo, Correia, né, estiveram ali. Né? Então, isso cumpre também aqui um poder. Acho que a grande questão da mudança, né, de conseguir avaliar, então a gente está falando de um evento que aconteceu anualmente, com regularidade, né, entre 2001 e 2009, depois ele teve ainda os seus segmentos. Mas acho que a importância está ali entre 2001 e 2009, né, e o que é que se gera de debate a partir daí. Eu acho que nos primeiros anos, não muito forte, né, e na verdade aqui até sigo o trabalho de uma colega, Santiane Arias, né, que estudou o Fórum Social Mundial e a Rede Ataque, fez um trabalho muito interessante para diagnosticar isso. Qual era o caráter de classe? Né? E o Marx, na Lenin, tem grandes reflexões sobre isso, sobre, bom, como as lutas espontâneas, né, com pouca organização, que podem priorizar por radicalidades ou não, né, como elas muitas vezes têm um caráter pequeno burguês. Tem um caráter ou uma base social da classe média, exatamente porque o limite vai ser a reforma e não a estratégia revolucionária. E ali, então, no começo, acho que do Fórum Social Mundial, eles vão seguir, né, está grande parte ali, se colocar, de alguma forma, contra, então, as formas organizativas tradicionais, dizendo, então, que aquela construção de um grande encontro plural, horizontal, né, que reunia os diversos movimentos sociais, que aquilo teria uma importância. Teria uma importância pela novidade, que esta seria a nova esquerda.
Esta seria a renovação da esquerda. E um movimento, então, que vai, né, que tem ali, então, essa simbologia é o movimento zapatista, né? Isso por quê? Porque o movimento zapatista se colocou, após o levante de 94, a construir caracoles, a construir comunidades auto-organizadas, né? Na verdade, ele retoma grande parte da estratégia do pensamento anarquista, né? Também, até depois, a gente vê em muitas outras ações da luta anti-globalização, que teve em Seattle, em outros lugares, e que a gente viu no Brasil em 2013, que é a questão dos black blocs, ou seja, de até de esconder a cara. Então, ações espontâneas radicais, em que simbolicamente também tem essa questão de uma certa simbologia que pode ser ou não mostrar a sua própria cara, que pode ser uma proteção diante da perseguição e da questão do Estado, mas que também tem aqui questões a serem discutidas. Do ponto de vista intelectual, acho que uma obra que marcou aqui foi a obra do John Holloway, chamada Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. Ele vai advogar mesmo que a centralidade não estava mais no poder do Estado, que o poder se dá, né, de maneira difusa, então que isso deveria ser a estratégia, né? Então, já que não tem poder, esse poder não está centralizado no Estado, você pode formar as comunidades autônomas e, a partir delas, ter, né, embriões do socialismo, né? Bom, o movimento zapatista, também precisamos dizer, é um movimento que perdura até hoje, não podemos considerá-lo como um movimento fraco e como um movimento que passou por algumas fases de autocrítica em relação a isso, depois de ter feito a outra campanha, ou seja, no momento eleitoral, ter negado essa via, e aí as complexidades e as questões vão se mostrando. Mas valeria a pena entender um pouco a relação que tem hoje com o partido de centro-esquerda no México, né? Eu acho que a segunda forma, então, que se origina, então, assim, o fórum, por reunir, por ter múltiplas edições e ter um caráter muito amplo e plural, de fato, a gente não pode dizer que ele resultou apenas em um elemento. Nem que ele talvez tenha resultado, mas o que é que dali, daquela, digamos, simbologia que ficou como temos alternativa e podemos construir, o que é que veio e o que é que resultou, né? Em relação aos ciclos progressistas, né, e aos presidentes que por ali passaram, eu acho que a segunda importância foi que ele vai fortalecer, a partir destas eleições, um outro instrumento que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, na verdade, foi criado em 1991, tentando reunir os partidos de centro-esquerda na América Latina, já, né, se pautando na luta contra o neoliberalismo, e que aos poucos vai delimitando bastante que essa luta contra o neoliberalismo é a busca por uma autonomia da região em relação aos Estados Unidos. E logo, então, essa busca por autonomia passava por uma busca por uma integração regional de caráter popular, né? Como é que ela seria vista? Então, esta é uma das alternativas, construir um processo de integração regional popular, né, e anti-imperialista era também a contraposição que se podia ter quando se nega a ALCA. Então, o que é que tem em comum, né, no ciclo progressista da América Latina foi a negativa da ALCA. E a tentativa, então, já que você vai negar a construção do neoliberalismo ortodoxo, o que é que vão construir? O que é que iriam colocar? São, então, eleições que recoloca a questão, né, do Estado, ou seja, alguma forma de controlar ele, não num processo revolucionário, né, mas se coloca as eleições no centro disso, como uma negativa, a possibilidade de reforma do neoliberalismo passaria por isso, a possibilidade de enfrentamento maior e de construção de uma questão nacional. E, ao mesmo tempo, você articula isso com os demais estados, com os demais governos. Você sabe que não vai poder fazer isso e executar todas essas transformações
fechado apenas em si. Exatamente por ser uma nação dependente. Ou seja, o que seria construir um anti-imperialismo se não construir uma integração regional? Como é que isso vai sendo, então, moldado de alguma forma? Né? Eu acho que o principal exemplo, a principal consequência, apesar de um tempo curto de duração, foi a construção da Unasul, né, que reuniu, então, os 12 países, os 12 estados sul-americanos, especialmente construindo ali um Conselho de Defesa sul-americano, que é, então, a primeira vez em que a região vai poder olhar, né, para a sua própria segurança e pensá-la e defini-la a partir de si mesma, e não com a intervenção direta dos Estados Unidos, como sempre foi, via a Organização dos Estados Americanos e o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Né? O que potencializou a construção da Unasul? Não é verdade que todos se contrapunham de fato à ALCA. Né? Então, esse que é um elemento importante. Os 12 estados. Tanto é que, após o fim, o arquivamento da ALCA, em 2005, a gente tem 3 modelos, né, de integração e de relações políticas na América Latina. O modelo de abertura comercial e de manutenção do neoliberalismo, que é o modelo chileno, né, o modelo colombiano. E, de certa forma, até também o modelo paraguaio, né, que vão se colocar um pouco mais nesse campo. Mas os 2 primeiros vão, inclusive, firmar tratados de livre comércio, né, com os Estados Unidos. O outro modelo é o modelo mercosulino, um modelo, digamos, capitaneado pelo Brasil e pela Argentina, um modelo intermediário de uma reforma do neoliberalismo, construção de plataformas neodesenvolvimentistas, né, e que vão estar aí no bojo, na liderança da construção da Unasul, mas também fortalecendo o Mercosul. Né? E, por outro lado, temos, né, a liderança da Venezuela, da construção, de fato, de uma alternativa, que era a ALBA, né, a alternativa bolivariana, ou depois a alternativa para a nossa América. Ali, né, vão estar juntos, então, Venezuela, Equador e Bolívia, especialmente, né? Esses 3 processos, no primeiro momento, eles aparentam as divergências. Quando surge a Unasul em 2005, né? Em 2008, quando surge a Unasul, percebe-se a potencialidade que, pelo menos no campo político e de defesa, haja maior articulação. Mas isso não é suficiente, ou isso não é comum a todos os movimentos sociais. E aí o que acontece, que eu acho que é, de certa forma, o fim do ciclo do Fórum Social Mundial, é o encontro em Belém, do Fórum Social Mundial de Belém, de 2009, no qual, então, parte dos movimentos sociais e sindicais, né, que estão, digamos, mais ligados também aos governos progressistas da região, decidem criar a articulação dos movimentos sociais da ALBA. Né? Então, enquanto um espaço que haveria, então, uma solidariedade e a luta anti-imperialista seria colocada. Por outro lado, o movimento sindical está muito envolvido também nesses processos de integração regional, né? Seja via Mercosul, né? E seja via a expansão, digamos assim, desses processos através da Unasul. E o que a gente vai ver criar, né, até porque o movimento sindical teve um papel muito importante na campanha contra a ALCA, né, não só pela estrutura que tem, mas porque conseguia, de fato, colocar, né, a pauta da ameaça aos empregos que aquele processo trazia. Também vão criar as suas redes. Já existiam redes, né, internacionais, mas aqui eu acho que vão tendo algumas articulações mais importantes. Eu acho que a mais importante delas foi a criação da Confederação Sindical das Américas, né, que reúne, né, que é uma junção a partir da Organização Regional Interamericana de Trabalhadores e da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores, que é formada, então, em 2007. De certa forma, não há
né, existindo um Mercosul forte, políticos, com questões sociais, cartas, né, a própria carta de trabalho que se origina ali, então as cúpulas sociais, a ideia de uma cidadania comum, ela ainda tinha bastante encontro, né, ou de alguma forma, a unidade desses setores, né? Mas quando eles partem para se encontrar, né, de certa forma, em 2015, nos 10 anos, para comemorar, então, olha, 10 anos de arquivamento da ALCA, então há um encontro hemisférico em Cuba, né? E ali eu acho que fica uma questão se a articulação dos movimentos sociais da ALBA defende mais uma questão da luta e solidariedade anti-imperialista, enquanto, né, as centrais sindicais vão apresentar uma plataforma de desenvolvimento latino-americana, a PLADA, né, que está mais pensando numa luta pelo desenvolvimento, por emprego e integração regional produtiva. Veja, ao fim e ao cabo, essas duas estratégias, quando a gente está falando de integração regional, elas não são excludentes, mas elas podem determinar ou não prioridades, e isso gerou, então, uma certa divisão. A questão para os movimentos sociais ligados à ALBA é a questão da defesa da Venezuela, que isto era o centro da luta anti-imperialista e de solidariedade no continente. Coisa que o outro lado também nunca se furtou a isso, né? Mas é a centralidade da defesa. E aí é curioso, porque eu acho que o caso da Venezuela é o que mais nos mostra, né, na experiência do processo bolivariano, processo então que se iniciou em 1998 com Hugo Chávez, né, como é que se articulam estas questões que falei ali no começo, da relação entre o nacional e o internacional, se é de fato uma dicotomia ou não, né? Acho que o Lenin, ele resolve, ou fala de maneira muito clara sobre isso. E aqui eu vou tentar trazer alguns elementos. Bom, o processo venezuelano, o que ele é o mais interessante para trazer, né, esse conjunto de questões, né? Primeiro, ele tem início com um levante, né, importante, quase espontâneo, que acontece em 1979, contrário às medidas neoliberais adotadas pelo então presidente da Venezuela. E que depois, nesse conjunto de levantes, nesse conjunto de mobilizações, surge uma liderança que acaba sendo presa. Só que essa liderança ela não tem uma origem, né, tão comum de se tornar liderança política na América Latina, que são as Forças Armadas, né? Estou falando aqui de Hugo Chávez Frías. E o Chávez, quando eleito, ele vai articular, primeiramente, uma grande questão nacional, que é a questão pela estatização do petróleo, né? E pela nacionalização do petróleo, né? E isso, claro, é articulado com maior participação política, que eram os círculos bolivarianos, aumento de investimento em educação e saúde, também, né, se inspirando muito no modelo cubano, né? Processos que guardam uma série de contradições que eu acho que não é interesse da aula da gente conseguir falar sobre isso, né? E, por outro lado, um paralelo, coisas que não se contrapunham, o Chávez vai defender a luta pela construção de um processo de integração regional, né? Que era a ALBA, que, no primeiro momento, se contrapunha a ALCA, se contrapunha aquele projeto dos Estados Unidos de liberalização comercial, defesa da propriedade intelectual, promoção e proteção de investimentos, flexibilização de compras governamentais, apresentando o quê? Uma alternativa que tivesse como pressuposto a luta anti-imperialista, a solidariedade entre os povos e a complementaridade econômica entre as nações, né?
E eu acho que é aqui que ele mostra essa possibilidade, então, da articulação entre a questão nacional e o anti-imperialismo, e a questão internacional, porque ao mesmo tempo que você coloca o anti-imperialismo como uma questão nacional na América Latina, ele se coloca como uma questão já da solidariedade, da necessidade da construção da integração regional, né? Esse é o polo oposto do zapatismo, né? Que é uma luta contra a globalização, de certa forma, né? Mas que não tem essa relação clara com o Estado, e especialmente com as Forças Armadas. Eu acho que a presença e a relação do Chaves com as Forças Armadas, depois do próprio Maduro, em criar, inclusive, um exército popular, né? Ela vai indicar a potencialidade da duração desse processo, né? Então, podemos falar em 22 anos de um processo que, com múltiplas contradições, né? Que se colocam, sobretudo, em relação às tentativas de intervenção externa e desestabilização, né? Se a Venezuela se tornou o centro da luta anti-imperialista na região, a resistência, né, a esse processo, ela depende não apenas da articulação entre os movimentos sociais, populares, sindicais e os partidos, mas da relação entre os estados, mas de um processo de integração regional capaz de conter a intervenção dos Estados Unidos na região, né? E neste processo, e aí aqui que a gente consegue também olhar isso, né, falando da situação concreta, o papel do Estado brasileiro é fundamental para esse jogo, né? E isso que a gente vê tendo um grande retrocesso. E aí, como gostaria de dizer, né, para finalizar aqui, ouvir mais as perguntas e a gente conseguir fazer um debate, que eu acho que que estão presentes ainda as questões sobre o Estado, a revolução, a nação, o internacionalismo e a integração regional. E que esse ciclo também apresentou, tal como ali, então, o Lenin e divergia, né, e bastante de estarem nesse processo, a possibilidade de construção de nações oprimidas, por exemplo, a experiência que a Equador e Bolívia têm da criação de constituições plurinacionais, então, de dar voz ou de garantir o reconhecimento dessas identidades. Mas isso não elimina as contradições entre comunidades indígenas e os processos de desenvolvimento que foram levados a cabo com esses governos, né? Então, eu acho que o marxismo não só informa, como está presente na orientação política de todos esses governos, mas aí a gente tem que pensar e ter como base qual é a orientação, qual é a forma organizativa, né? E quais são essas ferramentas e em que conjunto de ideias no campo, no interior do marxismo, elas se localizam. Então, tentando olhar também que quando estamos falando do marxismo, estamos falando de uma teoria, né, que tem aí variadas formas de interpretação, né, e de assimilação pelos atores e setores sociais e políticos em torno disso. Acho que é isso, eu agradeço a atenção e aguardo aí as perguntas e reflexões. Bom, pergunta de Luiz Felipe Xavier. Obrigada pelas explanações. Onde você acha que Evo errou? Ao não conseguir segurar o processo contra-revolucionário de forma tão rápida, em que medida a reforma agrária realizada lá não auxiliou a pavimentar esse processo? Bom, não sou uma grande conhecedora do processo boliviano, mas acho que é difícil, né, julgar, nós estamos fora, não estamos lá, mas do ponto de vista político, acho que o principal erro é a renúncia. E, digamos assim, não conseguir enfrentar e falar quais eram as forças, de fato, que queriam derrubá-lo e como. Pode ter tido erro anterior a isso, né, no sentido da manutenção
a possibilidade da reeleição, já que ela não teria sido totalmente vitoriosa nos plebiscitos, mas eu acho que são erros políticos de articulações. Agora, que indicam fortemente, né, como em todos os processos, a começar pelo processo do próprio Fernando Lugo, que também não fez isso, né? O Lugo não renuncia, mas ele aceita, digamos assim, um processo bastante ilegítimo e contestado em 48 horas de impeachment e não denuncia isso, né? Essa foi uma crítica que foi muito feita também ao Jango, né, no Brasil. Eu acho que elas indicam também um elemento importante para a gente, a forma de ação do imperialismo. Como ele coage, como que esses presidentes, né, conseguem ter a percepção também da ameaça que estão sofrendo, né? Os Estados Unidos certamente tem os seus atores e seus agentes aqui internamente, né, de cada estado, das forças armadas e etc. Então, isso pode levar, né, a uma percepção diferenciada de quem está ali passando por essa situação. Mas, de toda forma, eu acho que a denúncia, né, e as formas de resistência, elas existem. Então, é isso que eu poderia dizer um pouco sobre o Evo. Mas é importante ter em mente que a Bolívia teve um alto crescimento econômico, né? Teve ali a nacionalização do hidrocarbureto, e é um país que sai da extrema pobreza, né, para uma situação já um pouco mais favorável, né, durante esses governos, mas que não consegue dar o salto de industrialização, talvez, né, também. E aí são os limites também. O que é resistir ao neoliberalismo? Qual é o potencial que se pode ter em relação a isso? Com o governo eleito, com a tática eleitoral, né, e etc. E um governo que sofria o que o Mao Tse-tung chama das contradições no seio do povo, né? Então, ao mesmo tempo que reconheceu a plurinacionalidade, veja, é um reconhecimento formal, de reconhecer a língua, mas você não reconhece a expressão do que aqueles povos, né, têm na política. Então, por exemplo, a contradição entre o desenvolvimentismo e o bem viver, que muitos advogavam. Então, ele vai adotar uma perspectiva mais desenvolvimentista. Isso o enfraquece perante alguns setores indígenas, algumas comunidades indígenas que defendiam o bem viver, né? Que defendiam outra forma de relação, de produção, de desenvolvimento das forças produtivas. Então, isso é uma questão. Robson Santiago, no caso da Venezuela, para você, qual foi o revés do processo chavista? Em que momento ele mostra esgotamento? Olha, eu acho que a principal questão da Venezuela, né, é também a sua questão econômica, né? Como ela segue dependendo, veja, apesar de adotar uma política, um discurso bastante anti-imperialista, a exportação do petróleo ainda era muito ligada aos Estados Unidos, né? E aí você não consegue dar também o salto industrial necessário. Então, a crise econômica, a partir de 2013, começa a ser muito forte. E a burguesia tem um instrumento que ela sempre utilizou na Venezuela, desde o Caracas, da tentativa de golpe em 2002, em todos os outros momentos, que como ela é uma burguesia importadora, né, ela simplesmente deixa de importar. Então, muitas vezes a população tem recurso, porque ainda está ganhando seus salários, mas não tem mantimentos nas prateleiras publicadas para ela comprar. Então, assim, não é que o saque vira, né, uma estratégia política, ele é a única forma, né, possível de continuar se alimentando quando a burguesia está atuando, né, junto às forças estrangeiras, né, mostrando, então, né, não só a sua dependência, mas a sua subserviência, e sabotando, né? Então, acho que esse é um dos limites, né?
Luiz Felipe, coloca a questão da reforma agrária por fracionar a terra coletiva, diferente do que a construção de uma propriedade coletiva, mais apropriada, né? Tá, coloca a questão da reforma agrária, você está falando ainda da Venezuela, da Bolívia, por fracionar a terra coletiva, diferente do que seria a constituição de uma propriedade coletiva, mais apropriada a uma subjetividade coletiva mais próxima da cultura indígena. Veja bem, a questão das formas de reforma agrária, né, assim, que se pode ter, são as grandes divergências. Você pode fazer o quê? Uma estatização da terra, a coletivização, a criação de comunas, né? São múltiplas estratégias também que se tem, né? Se comparar o caso da União Soviética com o caso da China, hoje já temos aí uma diferença entre comunas e estatização da terra. Ambos os processos não podem dizer, para mim, há um debate, né, sobre quanto é a centralidade ou não da estatização ou da comunização para esses processos de transição e seus limites. Veja, no caso do tipo de coletivização que existia antes da Revolução de Outubro, né, na União Soviética, ele acaba sendo destruído e o Estado vai construir um outro processo, né? Até porque ali ele tinha gerado processos de propriedades privadas mais subordinadas, né, às grandes propriedades. Então, é importante entender essa relação também. Você pode coletivizar, criar comunas, mas quando elas vão depender dos estados? Do Estado em si. Depende, porque vai depender de financiamento, vai depender de insumos, porque nós estamos falando aqui de economias, de formações sociais capitalistas, né? O modo de produção na Bolívia não teve uma alteração, né? Então, você só pode criar comunas e coletividades, ou mesmo no caso do Brasil, do MST, que acabei dizendo um pouco, né? Mas tem uma variedade de formas, mas a construção de cooperativas, né, estão dentro do marco do capitalismo e vão sofrer pela competição que isso impõe, pela necessidade de uma relação com o Estado. Veja, daí não é negar, como o zapatismo fez, mas é reivindicar uma política pública do Estado para isso. Então, o que eu estou também trazendo é esta relação movimento social e sindical, e Estado, e a questão nacional e internacional. Acho que essas questões estão muito colocadas. Quem mais? Quem pediu para eu passar a bibliografia, eu posso passar sim. Passa, depois eu ponho no site. Tá. Bom, pessoal, é isso? Então, foi a Tatiana que fez as perguntas. Eu fico pensando realmente se não há uma outra alternativa que não seja nos marcos do capital. Essa é a minha principal dúvida, né? Porque eu achei que foi muito fácil. Concordo contigo que aconteceu no Paraguai, né? E o que aconteceu na Bolívia foi muito fácil e assim, em ambos os casos a gente teve, parece que um processo de constituição muito claro, um pacto, né, internacional com o nacional, de formas diferentes, e assim me preocupa muito mais o que aconteceu na Bolívia, porque eu vejo um reflexo do que aconteceu lá com o que aconteceu recentemente no Ceará. O método é o mesmo, né? O método de se criar assim tentativa, e a tentativa também aqui a gente está prestes a entrar numa guerra civil também sobre esse aspecto, porque assim há um fomento de fazer um trabalho de se criar um caos para falar, não, já na medida em que não dá para ter condição de controlar isso daí, então a gente vai tomar as nossas medidas, né? Então, assim, isso que me preocupa bastante. Se não tem, e a minha dúvida com relação à questão da propriedade que eu falei é de fracionamento mesmo.
essa questão de você fracionar ainda mais, de constituir uma subjetividade individual. Perde-se, assim, o horizonte de uma questão coletiva. E parece que há uma diferença bastante grande em relação ao trabalho de formação muito maior que há na Venezuela, né? Bem maior, de formação, porque assim lá o povo não deixou, né? Várias vezes, em várias tentativas. Vou tentar dialogar. E até teve uma tentativa de reação na Bolívia, mas não segurou, né? Então, em que medida a adoção de uma linha neodesenvolvimentista, e se aqui a gente acabar adotando essa linha neodesenvolvimentista, não vamos também estar pavimentando um futuro segundo erro. É nesse sentido. Tá. Olha, eu acho que tem várias questões aqui. A primeira delas bom, entre a estratégia superação do capitalismo e a estratégia neodesenvolvimentista, né? Assim, a plataforma neodesenvolvimentista. Bom, eu acho que só é possível uma transformação radical que não seja nos marcos do capitalismo. Eu não acho que a estratégia, o que eu disse aqui é uma análise da realidade concreta. O que aconteceu foram neodesenvolvimentismo, foram reformas do neoliberalismo. Este não é o projeto revolucionário, este não é o projeto da esquerda, esse não é da esquerda revolucionária. Acho que a primeira coisa que faltou para esta chamada nova esquerda, então, que surge como resistência ao neoliberalismo, é pensar e colocar a possibilidade da estratégia revolucionária. Ela abandonou isso. Então, por exemplo, o Foro de São Paulo não tem nada de socialista. São partidos de centro-esquerda colocando a questão da luta contra o neoliberalismo. Lutar contra o neoliberalismo não é lutar contra o capitalismo. Veja, lutar contra uma forma de como ele se coloca. Você pode ser um desenvolvimentista, de fato, lutando contra o neoliberalismo. Ela permite uma articulação muito grande. Então, acho que essa é a primeira questão. Né? Esse é o primeiro limite. E centralidade na questão eleitoral, como se chegar, né, ao poder com coalizões políticas como é necessário no Brasil, com a forma do sistema político brasileiro, é possível fazer grandes alterações. É possível fazer as grandes reformas? Não, nem reforma agrária não fizemos. Né? Nenhuma das grandes reformas foi feita. Nem democratização da comunicação, né, e etc. Não houve avanços, mas muito dentro de um processo inscrito. E aí você fala sobre a ideia de, então, assim, olha, ao coletivizar as terras, se fraciona a luta, uma luta que pode ser mais nacional. Eu acho que essa é a grande questão também, né? Entre lutas corporativas, setorializadas e, né, localizadas nas diferentes demandas sociais e as lutas nacionais. O que pode transformar essa nação? É mais importante nacionalizar os hidrocarburetos e o petróleo, ou é mais importante garantir, né, uma determinada pauta de um setor aqui? E eu acho que o Evo enfrentou isso vai gerar sempre contradições. Veja, o Correia também teve um momento muito brilhante da política do Correia, assim, né, para a gente experimentar isso, dessa luta, que foi um momento que o movimento ambiental e indígena insurge contra a exploração do petróleo. Né? Em 2009, se não me falha a memória. E aí o Correia fala, ok, mas eu tenho que resolver a questão da pobreza. E o petróleo é o que pode me trazer a riqueza, né, para garantir o mínimo de políticas sociais e de questões necessárias aqui à vida do povo. E ele fala, tá bom, então se esse é o desafio, tá lançado. Olha, toda a diplomacia, ele investiu forte na diplomacia, criando até uma escola, diplomacia. Toda a diplomacia e, enfim, os movimentos sociais estão aí lançados. Se vocês conseguirem 10% da grana que eu receberia com o petróleo, acho que era 10%, eu não me lembro de fato a fração aqui, mas... Aí o petróleo fica debaixo da terra e eu faço o mínimo das políticas sociais aqui que eu preciso. E eles não conseguiram. Né? Então, basicamente, também você se coloca nessa questão. E tem uma questão nacional a resolver. Né? Bom, elas são contradições. É desenvolvimento capitalismo ainda, aquilo que é o motor do capitalismo, com essas contradições, a gente pode divulgar também se isso pode estar bem escrito.
aí talvez mais no caso da Bolívia e, sobretudo, da Venezuela, enquanto etapas, elas estão em formas de transição anteriores ainda ao socialismo, acho que é um capitalismo de Estado na Venezuela, né? E que essas contradições vão se colocar, mas que elas vão ser importantes enquanto etapas, né, enquanto processos que podem culminar numa transformação mais radical ou não, podem culminar também na burocratização, na corrupção, em outras questões, é adjuntível o caminho da bifurcação, né, que isso se coloca, né, ou não. E eu acho que é diante dessas contradições que estamos colocados. Agora, é isso que eu falo. A esquerda que ressurge a partir do Fórum Social Mundial, ela está acreditando na pulverização, ela está acreditando nesses espaços. Aí as eleições surgem como uma possibilidade. Mas qual é o limite daquela possibilidade, daquilo que se colocou? Não estou falando que a via eleitoral não é possível. Veja, com a Allende ela foi possível, mas ela teve um limite também porque ela não tinha as Forças Armadas. A via eleitoral chavista tinha Forças Armadas. Então, precisamos debater um pouco isso. Isso foi alvo, né, de debate muito grande nos anos 70, por exemplo, desse limite. Talvez a Venezuela aprendeu sobre isso e está emplacando outra vez, está cometendo de outros erros, os balanços, os erros e acertos, a gente vai ter que sempre ir fazendo, né, e pensando nessas questões. A esquerda brasileira ainda não fez o seu próprio balanço, né, dos erros e acertos, porque ela ainda está, de fato, e aí, né, não querendo concordar aqui com as oposições, mas assim, fomos vitimizados por um golpe, fomos, mas, né, e os limites disso? E o que é que a gente vai reerguer e construir a partir daqui? Né, acho que tem... e eu acho que só se a gente conseguir de novo colocar a formação política, a organização de massa e especialmente o debate sobre estratégia é que é possível. Vamos lá, que tem mais duas perguntas. Tiago Silva, penso que a pós-modernidade foi responsável por esvaziar o campo do socialismo pela via revolucionária e, por conseguinte, por dividir a esquerda em pautas reformistas, além de desestimular a luta e consciência de classe. A pós-modernidade derrotou o marxismo, principalmente na América Latina. Faz sentido o meu raciocínio, professora? Bom, você acha que uma ideia, né? Você está falando pós-modernidade, eu estou entendendo enquanto os pós-modernos, os intelectuais, as ideias, são capazes de destruir as consciências de classe, são capazes de transformar tudo isso. Eu acho que elas têm um papel importante, mas eu acho que não é a ideia que, né, trouxe a divisão da esquerda, as pautas reformistas. Eu acho que os próprios movimentos e os próprios partidos também foram sofrendo suas inflexões. Você tem, por exemplo, nos anos 60 e 70, a adesão do eurocomunismo na Europa, né? Então, o que é o abandono da estratégia da tomada de poder é a tese de que é possível pela via eleitoral, é possível pelas mudanças dos comandos dos próprios aparelhos do Estado terem essas transformações, né? Mas eu acho que mais do que isso, que eu te falaria aqui, o que mais enfraquece a luta revolucionária também é o neoliberalismo, no sentido de que ele é uma grande ofensiva às formas organizativas de fato, especialmente o sindicalismo, porque ele traz não só um desemprego, agora que a gente pode ver tudo, o momento da uberização, como é que se organiza a partir da uberização, né, os trabalhadores, etc. Mas ele traz também a ideologia do individualismo, né, tira o Estado do centro da possibilidade também daquele que vai intermediar, que vai realizar as políticas sociais, coloca o empreendedorismo quanto uma grande saída. Eu acho que tem esses elementos que são muito importantes, assim, que são fundamentais, que estão mais ligados, então, à fase, né, a forma como o capitalismo tem se colocado e como ele tem emplacado. Eu acho que não tem só os erros aqui da esquerda revolucionária e dos partidos, mas entender também a ofensiva que estamos vivendo, né? Então, é essa simbiose aqui. Daniel, você considera que esses movimentos sociais tratados na sua análise aderiram aos governos progressistas, que também são frutos de sua mobilização de forma negativa? Houve o caso da posição favorável da CUT, da reforma da Previdência de 2013 e o racha da CGT pelo governo Kirchner. Olha, Daniel, eu acho que nem todos aderiram, né? Eles compunham o processo que leva a um desgaste do neoliberalismo,
né? Em alguma medida, por exemplo, o movimento sindical no Brasil, ele é mais uma base de apoio mesmo dos governos Lula e Dilma, mas o MST não é uma base de apoio em todos esses processos, ele mantém um apoio crítico, então uma certa autonomia. No caso da Argentina, não saberia trazer uma análise mais profunda, tá? Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar assim, o que é essa adesão, o que é fazer campanha eleitoral, se mobilizar porque você tem um inimigo maior, no sentido de uma frente política, um partido político que representa muito mais um projeto, né, uma plataforma neoliberal ortodoxa do que a plataforma neodesenvolvimentista. Então, essa participação em eleições, em campanhas eleitorais é uma coisa, e a participação no governo, e aí, né, nas suas diferentes escalas de participação e de formas de organização, de não se opor a determinadas pautas que são fundamentais para o movimento operário, para vários trabalhadores, é uma outra questão, ou seja, é um apoio sério, tácito, né? Eu acho que é muito dura essa análise também de que o movimento teria se tornado imóvel e parasita diante desses governos. Né? Érica Martins, e agora? Estamos todos à deriva. Para onde vamos na América Latina? Às vezes parece só com a queda do Trump teremos uma luz no fim do túnel. Bom, claro que o governo Trump pode, né, a alteração da correlação de forças nos Estados Unidos pode trazer alguma perspectiva, mas veja, no governo Obama isso não se colocou muito diferente dessas perspectivas, né? Eu acho que as soluções e as questões estão colocadas aqui dentro. Nas formas organizativas, na reorganização da esquerda, nas articulações, nas mobilizações de massas, o que a gente não consegue mais ter. E aí, quando eu falo de mobilizações de massa, é isso, a gente não pode encarar que um processo como o de 2013, de ir às ruas sem direção, sem saber qual é a pauta concreta, ele por si pode significar alguma coisa para a esquerda. Ou, bom, tivemos uma mobilização dos entregadores, tá? O que ela vai significar do ponto de vista da organização, da consciência de classe, de uma perspectiva maior de transformação? Como é que a gente consegue captar e organizar isso? Acho que a esquerda tem que se colocar essas grandes questões, né? Então, que não dependem exclusivamente da política que os Estados Unidos impõem. Eu acho que você está falando isso, Érica, pensando que isso poderia enfraquecer o neofascismo no Brasil, na verdade, né? Poderia enfraquecer também o governo Bolsonaro, que perderia o seu grande aliado, né? Mas, veja, eles nem estão sendo grandes aliados. Essa semana, o Congresso americano, o comitê interno do Congresso, divulgou para todos os deputados uma carta contrária a assinar um acordo comercial com o Brasil, exatamente porque o Brasil, eles desconfiam da democracia brasileira, eles desconfiam da política ambiental brasileira, eles desconfiam da forma como o Brasil está conseguindo conter a pandemia e etc. Então, o problema do neofascismo brasileiro é que ele se coloca numa subordinação passiva explícita ao imperialismo, que é, de fato, esse papel do subordinado, sem ganho algum, sem reciprocidade alguma, né? É uma via totalmente unilateral. Estou até tentando aqui encontrar assim, xistos que não sejam machistas para falar disso, mas assim, é uma posição muito de baixa autoestima, assim, de necessidade, mas ela tem um projeto de classes, isso que é importante dizer. Né? Há setores dentro do Brasil que se beneficiam sobre isso, que querem privilegiar o capital internacional ganhando mais no Brasil. Acho que é importante a gente pensar sobre isso. Gabriel, você identifica o esgotamento dos modelos progressistas latino-americanos e suas capacidades de enfrentar a hegemonia neoliberal em sua fase atual?
Como retomar o movimento de integração dos países americanos diante do modelo neoliberal autoritário presente na grande maioria desses países? Essa é uma grande questão. Olha, falar em esgotamento do ciclo progressista, né, até tem divergências ou questões da gente falar em onda rosa, ciclo, período. Período dos governos progressistas me parece mais sensato. Porque quando você pensa no período, é algo que existiu, que teve ali uma data, mas você não fala que se esgotou, né? Por que eu não falaria que se esgotou? Porque senão teria a eleição de Fernandes na Argentina. Veja, teve um intervalo com o Macri e você volta a isso. Então, aquele processo político, aqueles elementos do kirchnerismo estão presentes, né? Assim como a gente não pode falar que a imagem do Lula e que, né, o que foram os governos PT desapareceram do imaginário popular brasileiro. Que é possível, em 2022, apresentarmos alguma outra figura que não tenha o legado do Lula como questão. Seria o melhor. Mas precisaria de um processo de lutas também, né, que simbolizasse, que estaria colocado como isso. E eu acho que veja, integração regional por si não é popular, não é anti-imperialista. Porque a gente teve integração regional com a Operação Condor, né, com articulação em torno disso. Então, o maior perigo também era, de alguma forma, o Conselho de Defesa e Segurança e a Unasul serem incorporados por esses governos autoritários, né? E o que eles poderiam fazer, né? Então, como retomar, né, um processo de enfrentamento, de transformação em processos que sejam de fato populares, que tenham, né, soberania nacional ou regional como uma questão. Eu acho que é reorganizando as esquerdas, assim, reorganizando, fazendo um balanço, então, disso que eu tentei rapidamente fazer aqui para vocês, né, do que foi construído enquanto resistência ao neoliberalismo ortodoxo, o que a gente vai construir de resistência do neoliberalismo autoritário, e algo que não seja só resistência. Ou seja, você resiste e constrói o quê? Isso te apresenta ao quê? Qual é a radicalidade? Ou seja, quais foram os limites do neodesenvolvimentismo? Por que eles possibilitaram, por que eles nos colocaram também dentro dessa armadilha, dessa questão, dessa situação? Né? Então, acho que agora o primeiro elemento é combater o neofascismo no Brasil. Só dá para construir, na minha opinião, só dá para construir uma integração regional, popular e anti-imperialista, que não seja anti-imperialista, que ela seja de uma busca maior de uma margem de manobra em relação aos Estados Unidos, se tivermos outros governos no Brasil. A posição do Brasil é muito importante para a integração na América Latina. Ele é fundamental, na verdade, ele é quase determinante nesse processo. Agradeço a todos e todas pelas perguntas. Foi ótimo. Até uma próxima. Bom, eu vou tentar... Obrigado. Biografias, e quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo pessoalmente. Obrigado, Tatiana, mais uma vez. Excelente aula. Obrigada. Passa a biografia que eu coloco no site. Tá bom. Obrigado. Tchau. Um abraço, Tatiana. Um abraço. Tchau.